E como eu disse, né, o primeiro assunto aqui hoje da nossa live é a entrevista, né, do Pedro Júnior falando lá com os donos da bola, e a gente separou aqui as principais respostas que ele acabou nos concedendo lá no programa na TV Band de Minas, e ele fala a respeito de um Cruzeiro ser sustentável dentro de 8 anos. Vamos colocar aqui agora para que a gente comece a acompanhar o que ele disse a respeito dessa situação. Quando a gente assumiu o clube, de um Cruzeiro autossustentável. Então esse autossustentável, ele está nesse planejamento entre 6 e 8 anos. É um planejamento de aportes financeiros em certos períodos, mas que a partir do terceiro e quarto ano o Cruzeiro tenha uma visão do futuro mais clara. Então a gente sabia desde o início que a gente fez a aquisição que a gente deveria fazer um aporte financeiro mais alto. Isso já estava tudo programado, tudo bem escalonado e que no terceiro a quarto ano esses aportes eles iam diminuindo para ser no quinto ano diminuindo mais, no sexto, no sétimo, no oitavo ano a gente tem uma previsão do Cruzeiro ser autossustentável. Como seria um autossustentável um clube de futebol? Ter mais patrocínios, disputar as principais competições, sempre figurar em finais de campeonatos, automaticamente venda de atletas, venda de ativos, formação. Tá aí o Pedro Júnior falando da sua vontade de deixar o Cruzeiro autossustentável dentro dos próximos anos. É uma ótima notícia, né, Caio Fábio? Com certeza, Balu. É o grande objetivo, ou um dos grandes objetivos que um clube de futebol tem que buscar. E dá pra gente confiar nisso, né? Porque é tudo muito bem planejado, baseado em estudos, como o Pedro Júnior já reforçou, não só nessa entrevista, mas em outros momentos, né? E a gente vê que a marca Cruzeiro, ela voltou a ter um grande peso no mercado, né? Voltou a ser bem tratada internamente e externamente o Cruzeiro voltou a ser visto como uma referência em inúmeros aspectos, né? Para além disso, tem um ponto de objetivos esportivos também. A gente tem visto um Cruzeiro que está pavimentando um caminho para alcançar grandes objetivos esportivos, como por exemplo um retorno à Copa Libertadores da América, que é fundamental até mesmo para quem sabe acelerar um pouco esse processo do clube se tornar autossustentável. É claro que o Cruzeiro não tem que se basear somente em objetivos esportivos, né? Isso costuma ser algo muito complicado. Mas não é o caso. É claro que isso está dentro do planejamento, mas vai para além disso, quando o Pedro Júnior diz, né? E ele até faz questão de enfatizar que na metade desse processo vai ficar um pouco mais claro quando que o Cruzeiro vai conseguir ser autossustentável, mas tendo um limite aí de 8 anos que eu acho bem legal. É um ponto muito interessante nessa fala do Pedro Júnior sobre a questão do clube ser autossustentável. A gente já debateu sobre isso algumas vezes aqui na Samuca TV. Não dá para esperar que eternamente o Cruzeiro vai viver dos aportes ali do Pedro Lourenço. Claro que em um momento ou outro, quando o clube estiver autossustentável, às vezes você quer muito um jogador, o treinador acha que aquele cara vai chegar e vai resolver, ele vai ter um suporte financeiro ali extra, mas é um ponto importante para que coisas que aconteceram no passado não aconteçam, né, Valu? Acho que ter esse planejamento, ter esse cuidado com a saúde financeira do clube vai ser muito importante e eu fico muito feliz que o Cruzeiro esteja enxergando o trabalho dessa forma, né? Não vá ali na base da emoção, na base da loucura, porque emoção demais acaba em algum momento atrapalhando a gestão de um clube. Ô Valu, Pedro e Caio, eu só fico imaginando aí, claro que para gente aqui que tem uma receita, né? Os clubes daqui, a nossa receita ela vai ser muito alta, com você brigando sempre na parte de cima da tabela dos campeonatos, com aumento do sócio, com o estádio sempre lotado e, claro, com venda de jogadores, né? O que o Pedro Júnior fala ali, e é o que a gente já passou aí por diversas vezes, né? E eu só fico imaginando quando as coisas ficarem realmente no eixo no Cruzeiro, né? A dívida teve o aumento na dívida porque o Cruzeiro comprou jogador, né, gente? Então, são dívidas aí que o Cruzeiro vai pagando e
à medida que você vai passando o tempo, né, a tendência é ter receita maior. O Cruzeiro, por exemplo, em relação ao ano passado, já vem uma nova receita de TV. O Cruzeiro, dependendo aí da colocação, né, Campeonato Brasileiro e tudo, isso vai aumentar mais. De onde chegar na Copa do Brasil, né? Ano passado foi eliminado da primeira fase, né? Então, só aí você já tem uma ideia, né? Não vai ter ali um ganho da Copa Sul-Americana, mas a Copa Sul-Americana, ela meio que é uma ilusão, porque você tem as cotas ali e você gasta quase tudo fretando voo. É um lugar mais difícil que o outro para chegar, então essa Copa Sul-Americana aí, ela não me empolga não. Tomara que agora só seja a Copa Libertadores, aí sim você vai gastar o mesmo, quase, ou até menos, porque dependendo é muita capital para você chegar, né, com o avião fretado, e a cota é muito maior. Então, eu só fico pensando, quando o Cruzeiro voltar a esse patamar de estar sempre no topo das competições, né, como a gente está acostumado, sem RJ, gente, RJ são 2 aportes aí por ano, e é grana, hein? É grana que você, a cada ano aí, você faria uma contratação top, por exemplo, pagando o RJ, né? E isso, aos poucos, vai acabando, né? Você vai pagar outras contas, você vai ter mais receita. E aí eu fico só pensando, quando. Porque hoje, o aporte ele tem que ser feito de todo jeito. O Pedro revelou para gente, naquela entrevista lá no Central da Toca, quando a gente inaugurou aí o nosso portal, que o ano do Cruzeiro se complementa com 350 milhões que ele vai sapecar aí de aporte, né? Para pagamento de todas as dívidas e para fazer o Cruzeiro ficar ali num balanço legal, né? Então, não quer dizer que, claro, né? Esse ano vamos ter dívidas aí sendo pagas e a expectativa é de que diminua, né? Dependendo do que foi feito ali no início do ano, nas contratações. Mas o Cruzeiro, quando estiver um clube com uma receita legal, com a dívida lá embaixo, aí você pensa, esse dinheiro que o Pedro vem colocando a cada ano, imagina se não tiver uma obrigatoriedade de fazer isso, o Cruzeiro bem, com as suas contas em dia, e aí ele não precisando colocar mais de forma obrigatória, mas sim, não, vou colocar aqui para buscar mais um jogador ou para fazer esse movimento ou aquele. Então, eu tô muito curioso para quando chegar esse momento, e ansioso inclusive, e tomara, né, que o Cruzeiro consiga até antecipar um pouco esse planejamento, né? Óbvio que quando ele fala aí de 7, 8 anos é uma margem de segurança ali muito grande, né? E o que me tranquiliza nisso aí tudo, viu, Valu e amigos aqui da Samuca TV, é porque muita gente tentou aí, o Pedro está gastando mais do que ele imaginava. Não tem absolutamente nada disso. Ele está gastando o que ele imaginava gastar. É claro, né? Às vezes escapou ali em determinado jogador que custou um pouco mais e ainda não aconteceu, mas está tudo dentro do planejado. Então, isso eu acho que deixa o torcedor bem tranquilo, né? Porque se o discurso fosse, a gente achou que futebol era uma coisa e é outra, né? Estamos tendo que gastar muito mais do que. E não, o discurso é totalmente de tranquilidade e penso, né, que com o passar do tempo aí, o torcedor ele vai estar ainda mais engajado, né? Aumentando o sócio, estádio sempre lotado, porque se você tiver um time brigando na parte de cima, isso aí é a receita para ter mais receita e colocar os nossos atletas na vitrine, né? Estamos no caminho certo, que continuemos, né, Valuzinho? E aí, o Samuel, Caio, Pedro e todos que estão nos acompanhando, no segundo vídeo que a gente vai mostrar, fala a respeito se a família Lourenço sabia ou não
onde estava entrando quando comprou o Cruzeiro, ou se por acaso eles se surpreenderam com algum tipo de situação. Acompanhe a resposta do Pedro Júnior, pessoal. Encontrou um Cruzeiro muito palpável, né? As contas todas claras, não tivemos nenhuma gaveta obscura. O Ronaldo fez uma gestão espetacular no Cruzeiro, de reestruturação, na parte econômica, na parte estrutural. Então, é de se deixar registrado isso, que o trabalho que a equipe dele fez foi muito importante, só que para ele dar um passo a mais, ele não tinha essa perspectiva de dar um passo a mais, que aí foi oferecido para nossa família, para a gente assumir o clube. Então, desde o primeiro dia das negociações, a gente sempre teve todas as contas do clube às claras. Então, quando a gente já comprou, a gente já sabia o que a gente queria. Então, a gente quer subir um pouco o nível, quer trazer alguns jogadores com respaldo de mídia, uns jogadores mais tarimbados, para a gente elevar um pouco o nível, para a gente equalizar um pouco, trazer esse torcedor de volta ao estádio, trazer a alegria no sorriso do torcedor. E é isso que foi feito. Então, esses aportes eles foram previsionados. A gente não fala em valor, mas a gente fala em previsões. Então, a gente tinha essas previsões e todas essas previsões que a gente fez antes, elas se concretizaram, não foi nem a mais nem a menos, foi dentro de um orçamento que a gente já tinha. Então, a gente hoje está muito feliz que o nosso planejamento ele está se mantendo, ele está crescendo e ele tá nas mãos. Tá aí. Meus amigos, faz muita diferença, né? Dá um baita alívio nessa Samuca, ouvir essa fala do Pedro Júnior, que tá tudo. Não tem nenhum tipo de surpresa, fomos surpreendidos, e tá tudo seguindo dentro do cronograma esperado por eles, né? Sem nenhum tipo de surpresa. E ele faz o elogio ainda à gestão do Ronaldo, né? Que deixou realmente a casa em ordem ali, conforme disse o Pedro Júnior. É o que aconteceu, né, na última janela ali. E o Cruzeiro precisava, né? Eu acho que, infelizmente, as coisas não aconteceram ali por talvez precipitar uma entrada ou outra de um atleta no time, mas o Cruzeiro precisava realmente fazer alguns investimentos mais ousados, dar uma qualificada no elenco, né? Trouxemos bons jogadores, outros aí foram contratações que hoje a gente vê que não precisavam de ser feitas, né? Mas isso a gente só vai ver depois. Claro que quando se tem um departamento de futebol que se trabalha muita avaliação, a chance de você minimizar o erro, ela é melhor, né? Então, talvez tenha faltado isso, mas o que o Pedro Júnior aí até complementando, né, na primeira resposta, quando fala que estava tudo dentro do planejado, isso traz um alívio muito grande, viu, Valor? Não tenho a menor dúvida. Inclusive, quando a gente percebe que o Pedro Júnior fala com tanto louvor da gestão Ronaldo, dá para perceber que esse alinhamento que ocorreu desde o início da entrada do Ronaldo fez total diferença, né? Porque a gente viu o Pedro Lourenço andando muito ao lado do Ronaldo, e aí em alguns momentos até no sentido literal, já tendo uma noção do que estava acontecendo com o clube, né? Uma noção das contas, o que deveria dos principais compromissos. Eu acho que isso foi muito benéfico para o Cruzeiro, né? A gente percebeu um Pedro Lourenço, por exemplo, investindo muita grana em torno de uma reforma de CT, quando ainda o Ronaldo estava à frente do Cruzeiro. Teve aquela questão também dos debêntures, enfim, tudo isso fez muita diferença, né? Eu acho que fez com que a transição fosse mais suave. Mesmo assim, ela teve os seus problemas. Não por conta necessariamente de contas, porque o Pedro Júnior deixa muito claro que estava com total ciência do que era o cenário financeiro do Cruzeiro, mas muito por conta, talvez, de uma postura que o Pedrinho deveria ter, até quem estava ao lado dele, né? De início, eu até me lembro que a gente ficava com um pouco de receio quanto às entrevistas, às falas. Isso precisou aí de um tempo de adaptação. Hoje está muito claro que
todo mundo sabe como se portar, o que falar, com quem falar também, porque isso é importante, né? Sempre que, por exemplo, o Pedro Júnior fala, ele acaba falando como vice-presidente do Cruzeiro. A imagem do Cruzeiro está atrelada a ele. E isso cabe também pro. Mas, enfim, gostei muito dessa exaltação de alguma forma que ele deu à gestão Ronaldo, que foi importante para um momento do Cruzeiro, né? Naquele momento era interessante uma gestão com a mentalidade que tinha o Ronaldo, e aí depois veio o passo maior. Mas tudo isso só mostra que dificilmente a gente vai ter surpresas negativas daqui a alguns anos, né? O que é muito bom. Temos visto em alguns casos de clubes brasileiros, como o Corinthians, o próprio Atlético Mineiro, de conturbações financeiras que de início pareciam que não iriam acontecer, né? No caso do Cruzeiro, a gente não percebe isso, porque está todo mundo com o pé no chão, tendo muita consciência do que fazer e quando fazer. E um ponto muito importante, né, Caio, Samuel, o Valu e os amigos que estão nos acompanhando, dessa exaltação dele do Ronaldo, para quando ele fala que não teve nenhuma gaveta obscura que a nossa gestão acabou ali encontrando, muito por conta do trabalho feito pela gestão passada. Acho que é legal também o Pedro Júnior ter essa hombridade de reconhecer, porque em alguns casos a gente poderia ver um discurso, né, daqueles de não, agora é uma nova fase, a gente é o que tem de bom, e o momento em nenhum o Pedro Júnior faz questão de querer esse papel, né? Pelo contrário, ele responde ali dando essa menção honrosa ao que o Ronaldo fez, e é legal demais saber que também eu concordo muito com o Valu, traz um alívio, porque se eles chegam e falam assim, eu fiquei surpreendido, o futebol me assustou, a gente já passa a pensar, não vai durar muito tempo, essa galera não vai querer ficar aí por muito tempo, esse contratempo aí incomoda. Então, é bacana demais. E um ponto bem legal disso que o Caio falou sobre a mudança da postura, eu lembro da entrevista, o Samuel vai lembrar também, né? A gente estava lá em Cariacica, e aí o Pedrinho foi falar, e assim, ele falou bem pouco, não deixou escapar nada, e o comentário de todo mundo foi, gente, o Pedro mudou o perfil, né? Não é mais o Pedrinho de outro momento que daria um nome de jogador e tal, não. Ele falou, não, a gente tem um planejamento, o Leonardo Jardim, e acabou ali, acho que se durou 2 minutos a entrevista do Pedro Lourenço, foi muito. Então, é legal também ver que com o tempo ele tá aprendendo, entendendo a jogar o jogo. E seguindo aqui, o Pedro Júnior agora fala a respeito dos aportes que ainda serão feitos em 2025 e fala também qual a finalidade desses aportes que serão feitos ainda nessa temporada, pessoal. A gente tem alguns aportes para esse ano, porque a gente tem que fazer um aporte para pagamento da RJ. Então esses aportes são pré-definidos. O valor a gente você não fala. Não, o valor porque a gente tem uns aportes para fazer da RJ que a gente paga ela 2 vezes por ano. Então no primeiro semestre e no segundo semestre. Então esses aportes já estão programados para a gente fazer o pagamento da RJ, e os aportes para o futebol eles já estão pré-estabelecidos. Tá aí, o HG até tentou sorrateiramente, né, tirar ali os valores dos aportes, mas o homem tá um calabouço, né, Pedro? E falando aí a respeito do porquê da necessidade ainda de aportes nessa temporada 2025. O HG até tentou ali facilitar a vida da galera, né, o Valu, para ver se o Pedro Júnior escapava um pouquinho do media training, mas acabou que ele estava preparado mesmo, não deixou isso sair. Mas eu acho que isso é importante também, o Valu. Acho que em outros momentos, né, gerou até uma expectativa, porque ficava todo mundo em cima de valores. Eu acho que isso pesa um pouco para o mercado também, né? Quando você fala, eu tenho tanto. Aí um jogador que às vezes ele vale 5, ele passa a valer 10, porque o pessoal sabe com que dinheiro que você tem. E até mesmo para outros fins, né, que são os fins ali de pagamentos de compromissos importantes, acho que pode pesar você ficar soltando aos 4 cantos o quanto você precisa de gastar, o quanto você vai colocar ali. Então,
assim, como tudo nessa entrevista, a gente ainda tem outros trechos para repercutir, mas eu gostei muito. Acho que essa postura que o torcedor do Cruzeiro ele cobrava, acho que essa postura ela diz respeito também a essa calmaria que a gente vive hoje internamente, que em outros momentos a gente não conseguiu viver, mesmo com essa gestão. A gente não mudou a gestão, mas a gente mudou talvez a personalidade dessa gestão, a forma como essa gestão trabalhava vem mudando aos poucos e acho que isso traz essa calmaria para o Cruzeiro e é um ponto de profissionalismo que muita gente cobrava, né? A gente queria que o Cruzeiro se profissionalizasse porque a gente sabe que só o dinheiro não vai te fazer chegar a alguns lugares. É necessário conseguir aliar essa questão financeira com uma questão mais profissional, Valu. Dá uma calma no coração, né, Caio Fábio? Eu vi o Pedro Júnior falando a respeito dos aportes que vão acontecer, não vai ser criado nenhum tipo de celeuma, né? Nossa, e agora? Será que vem um aporte? Né? Dá uma calma, viu? Que soninho gostoso que eu vou dormir hoje, viu, Caio? Faz bem para a saúde, né, Valu? O Ah, Zelenski, faz. vendo essa entrevista, se sente mais saudável. Isso é muito bom. Que bom que a gente tem esse privilégio e que hoje a gente está contando aí com um grupo muito competente à frente do Cruzeiro. E sim, isso passa pelo Pedro Júnior, que a gente já tinha até essa expectativa de em algum momento falar, né? Porque é bem articulado, bem centrado. E nessa entrevista ele expôs bem tudo. E quando se fala aí de uma RJ, de aporte pela RJ, tem que se ter sim um cuidado maior, né? Porque é um processo delicado que tem que ser tratado com muita seriedade e que bom que o Cruzeiro tem feito isso, né? Porque a possibilidade de reestruturação do Cruzeiro só vem por conta da RJ. Essa palavra não assusta a família Lourenço, viu, Samuca? Aporte, tá aqui o cartão. Peraí. Tá passado o cartão. Ah, é? Do próximo mês? Peraí. Do próximo semestre? Aporte. Não se assustam, viu, Samuel? É Pix, Valor. Ah, é pior. Nossa, então é só aqui no tecladinho, então. Melhor ainda. O Flamengo na negociação do Fabrício Bruno, ele meio que trucou, né? E aí sapecou um. Como que é que será um Pix, hein? Tem que ligar no banco, né? Tem Eu como não não, tem? faço ideia. Ah, provavelmente. Como que será um Pix? O Samuca achou, Eu Valu, que entendo a chegava sua o QR pergunta, Samuel, Code e eu no tô rindo de e-mail. desespero. Meu irmão, você deve ter que. Eu não aguento quando vem aquelas trollagens do banco, né? Aí você começa a ter que fazer. Mexe a cabeça para baixo, para cima, para o lado. Comece a cantar uma canção. Deve ter 1.500 coisas para você cumprir até o Pix realmente ir embora, viu, Samuca? É, pois é. O Arley tá falando ali que tem que cadastrar o Flamengo como favorito, 24 horas antes do Pix. Ó, aí Na sabe, hein, reunião Arley? lá, o BAP mostrou o QR Code pro Pedro, o Pedro escaneou com o celular, assim, ó. Depois mostrou o comprovante. Caiu Ai, aí. meu Deus. É, mas dá uma tranquilidade muito grande, né? Isso não ser uma questão, uma pendência, enfim, todo mundo bem ciente do que precisa ser feito. Pessoal, deixa o like aí, nós temos 3.952 pessoas ligadas aqui na Samuca TV e seguindo aqui ainda, falando a respeito dessa entrevista hoje do Pedro Júnior lá nos Donos da Bola. E essa questão, ainda dentro dessa questão dos aportes, ele falando, antes da gente abrir o próximo vídeo, ele falando da importância, né? Que foi a questão da RJ. Na opinião de vocês, de tudo que o Ronaldo fez, começar com você dessa vez, Samuca, para organizar a casa, em sentido de organização. Sabemos que investimentos não foi o aspecto mais fraco dessa gestão. Mas a RJ está ali redondinha, feita, azeitada. É o maior legado da gestão Ronaldo, Samuca? O Valor, eu acho que precisava muito do Ronaldo naquele momento para dar uma limpada, né, em tudo que era vício ali no Cruzeiro.
E essa questão da RJ, eu acho que o trunfo do Cruzeiro, né? E importante porque muita gente espalha aí fake news, e até em programas aí de esporte, a gente já viu, né? Como é que eles usam? Oficializou o calote, né? E outras pessoas também aí que ganharam muito dinheiro aqui no Cruzeiro, né? E ainda vão ganhar, mesmo com o deságio aí que tem numa recuperação judicial. O mais importante disso tudo é que quem não tinha perspectiva nenhuma de receber, e isso eu falo daqueles funcionários lá, vários que foram desligados e o cara tinha 30 mil, 50 mil, 100 mil. Esse pessoal todo, eles vão receber aí ao longo do tempo, mas vão receber tudo que é de direito. Quem tentou aí lançar campanha contra a RJ, não que essas pessoas, porque o que estava ali no papel, alguém assinou, né? Então, essas pessoas também não têm culpa. Mas uma RJ, ela vai ter ali um desconto, mas é em cima daqueles valores astronômicos, né? Então, todo mundo ali que tem um valor menor, esse pessoal vai receber, e é a maioria, viu? É uma maioria sim, é considerável, não é só, não, 50% estão recebendo o valor integral, o restante, não, acho que eram 500 e não sei quantos processos, né? Era muita coisa, muitos que vão receber de forma integral, e gente que, pô, se o Cruzeiro não passasse por esse processo, velho, era falência. O Cruzeiro não faliu porque era uma associação e todo mundo acompanhou, né? Mas a realidade ali é que o Cruzeiro quebrou completamente e teve que passar por esse processo. E acho que se não fosse o Ronaldo ali naquele momento, o Cruzeiro não teria talvez aprovado essa recuperação judicial. Acho que foi um marco para você pagar a dívida dentro de uma realidade que se permite, né? Então a recuperação judicial ela tem os juros ali bem mais baixos, porque a gente está vendo aí, né? O outro lado aí, como é que os juros estão lá fazendo a festa em cima e a RJ esquece. Então, esse foi um 200 ponto milhões importante. de juros ao ano só, Samuca. Pois é. Então, daqui a um tempo a gente vai ver ainda mais a importância que foi essa recuperação judicial, Valu. E aí, Pedro? Valu, é o maior legado, assim, para mim, da gestão Ronaldo. E o Samuel resumiu muito bem. Existiram pessoas que fizeram campanha contra, vai ter muita gente que vai falar dessa questão do calote legalizado, mas até, assim, o Samuel citou o exemplo, né, dos funcionários ali, que é uma parte menor, digamos assim, da dívida, mas tem grandes pessoas ali que tinham muito a receber e que aceitaram recuperação judicial. Então, não tem porquê também determinadas... Quer dizer, um porquê tem, mas aí não cabe a gente entrar no mérito dessa questão de pessoas estarem preocupadas com isso. E é um ponto muito importante, acho que trouxe um certo respiro ao Cruzeiro, e é uma questão mais controlada para você poder pagar essas dívidas e, ao mesmo tempo, você conseguir fazer futebol. Porque a gente sabe que dificilmente, se o Cruzeiro tivesse que pagar essas dívidas fora da questão ali da recuperação judicial, você não consegue fazer futebol no nível que o torcedor do Cruzeiro está acostumado. A gente ia ter que vivenciar por muitos anos ali equipes modestas, equipes que brigam provavelmente para permanecer na primeira divisão. Então, acho que não era isso que ninguém queria para o Cruzeiro. E aí a recuperação judicial ela te dá esse alívio para você ter aquilo ali controlado, você sabe que você tem que pagar. O Cruzeiro também, quando o pessoal fala de calote legalizado, acha que o Cruzeiro pode levar a recuperação judicial com a barriga sem ser responsabilizado. Não, muito pelo contrário. Então, para mim, é o maior legado da gestão Ronaldo. Tiveram outras coisas que eu gostei muito, que inclusive eu acho que essa gestão poderia recuperar, mas o maior legado fica a recuperação judicial. É difícil falar que não é o maior legado, porque é um processo fundamental para o Cruzeiro ser o que está sendo hoje, né? De voltar a ser o Cruzeiro.
mas a gestão Ronaldo deixou muita coisa boa. Eu gosto muito, por exemplo, da mentalidade de gestão profissional, né? Essa questão de prezar, por exemplo, por um jeito de jogar, que hoje o Cruzeiro preza por isso, né? O Pedro Júnior, na entrevista de hoje, chegou a falar sobre isso, sobre estruturar bem o aspecto interno, não só na questão física, mas também em termos de ambiente, e aí isso faz com que a busca no mercado seja mais alinhada, né? O Valu já até citou esse exemplo por aqui, aquele Cruzeiro na Série B de 2022 passava longe de ter o melhor elenco, longe também em termos de valor de mercado, mas as coisas se alinharam muito bem, muito por conta dessa mentalidade de gestão profissional, e é um grande legado que está sendo seguido. Talvez em algum momento tenha se perdido, mas hoje eu já consigo ver que isso está acontecendo com a gestão Pedro Lourenço. Mas ainda não está acima da RJ, porque realmente, se não ocorresse a RJ, o Cruzeiro não estaria na situação que está hoje. E foi algo que me lembro ainda durante aquele ano de 2022, que a gente ficou ansioso por isso, né? Ficamos torcendo muito. Eu não vou conseguir me lembrar a data aqui exata. Talvez tenha sido abril, 19 de abril, quando saiu a aprovação da RJ daquele ano, enfim, algo próximo a esse momento, mas tivemos outros momentos também, aquela assembleia que parecia ser interminável, Samuel Venâncio, no Barro Preto, para que o Ronaldo assumisse uma dívida de livre e espontânea vontade que não estava no acordo de compra da SAF, né? E que estava pedindo ali como uma espécie de garantia para o pagamento dessa dívida com a União. Vamos passar rapidinho de como que é essa dívida, né? O Cruzeiro foi expulso do Profut por não cumprir com os pagamentos à União dentro do Profut. O Cruzeiro esteve, gente, assim, na beira do caos, como diria o grande professor, me fugiu o nome dele agora, o da beira do caos, enfim, que Ney canta Franco. Ney Franco, professor Ney Franco, porque essa dívida com a União, que já não era do Cruzeiro com o Profut, se atrasou algumas vezes, principalmente com relação à gestão do Sérgio Santos Rodrigues. O Ronaldo já chega salvando isso, e ele pede como garantia. Até me lembro, muita gente falando: Ronaldo tá querendo como garantia a Toca da Raposa 1, vai passar nos cobres isso aí. Cara, ele só tava querendo uma garantia para seguir pagando ali, e é grana, viu, pessoal? É assim, é um jogador caríssimo, é um jogador caríssimo por mês que o Cruzeiro paga dessa dívida com a União, enfim. Mas isso vai ter. Um dia isso vai chegar ao fim, como a RJ também vai chegar ao fim, e sem dúvida, né? Acho que o legado mais importante também acaba sendo esse da recuperação da, da situação da recuperação judicial por parte do Ronaldo. Pessoal, seguindo aqui, 4.000. Deixa o like aí, não chegamos nem 2.000 likes ainda. A gente segue aqui com partes, com trechos dessa entrevista do Pedro Júnior, onde ele responde o porquê do aumento da dívida do Cruzeiro. Investimentos que fizemos nas últimas duas janelas, né? Então foram investimentos consideráveis que fez aumentar a nossa dívida, as reformas que fizemos dentro do CT, que também foram reformas importantes, mas a gente considera esses investimentos como ele está como aumento de dívida, mas a gente considera como investimento no clube, então isso não nos preocupa porque já era tudo provisionado, já estava tudo escalonado. Então essa dívida, a tendência dela é que a partir do próximo ano, do próximo balanço, ela comece a ter uma decência. 26. Então ela começa a dar uma decência, aí a gente vai conseguindo abaixando essa dívida ano a ano. Tá preocupadinho com a dívida do Cruzeiro? Fique tranquilinho e tome maracujina, Samuel Venâncio. Até o Samuel veio no modo Pois mudo. é. E o Pedro já falou, inclusive, Valu, que se o pessoal da RJ aí quiser receber de forma antecipada, ele negocia também, hein?
Às vezes o cara quer, né? Ao invés de ficar aí algum tempo esperando, ele pode dar mais um descontinho lá pro homem, né? Pode sim. Ô, ô Pedro, dá uma tranquilidade, né, cara? Assim, é uma coisa meio óbvia, mas acho que é legal para falar sempre para a torcida, né? Ah, porque às vezes causa um alarde, sai o balanço. Minha mãe a vida inteira diz o seguinte: ó, meu filho, adquirir patrimônio significa adquirir dívidas. Não tem problema nenhum isso acontecer. O que você não pode, e que a gente vê muito no futebol brasileiro, é não cumprir com o pagamento desse patrimônio que você está adquirindo, né, Pedro? É isso, Valor. Acho que num primeiro momento o torcedor do Cruzeiro ele ficou mesmo, né, mais assustado quando ele viu ali o aumento da dívida, mas aí o Pedro Júnior faz questão de explicar, né? A reforma da Toca, ela exigiu um aporte financeiro considerável, era algo que o Cruzeiro precisava de fazer. A gente sabe que para competir no alto nível não basta só você ter o melhor camisa 10, o melhor camisa 8, se o seu centro de treinamento não é de qualidade. Até porque o melhor camisa 10, antes dele vir, ele vai te pedir, né? Deixa eu ver uma foto do seu centro de treinamento. Deixa eu saber como é que são suas instalações. Tudo isso acho que pesa muito. Então, é um investimento que o Cruzeiro acaba fazendo. Tem também a questão que ele fala ali dos atletas, né? O Cruzeiro fez aportes consideráveis na janela de meio do ano passado. O Cruzeiro está pagando isso ainda, não paga, algumas não são pagas à vista, né? Como foi o caso do Fabrício Bruno, são pagas ali de uma forma parcelada, é algo comum no futebol também, mas dá um alívio, Valu, dá um alívio, uma segurança, né? Saber que tem um sentido o que aconteceu e que está controlado. Não foi um crescimento da dívida que ninguém sabe o porquê e que ninguém sabe como vai fazer para resolver. Particularmente é uma questão que nunca me assustou, porque, por óbvio, o Cruzeiro precisava de investimentos para chegar forte em 2025, né? Aquele elenco do ano passado não foi capaz de fazer com que o Cruzeiro chegasse à Copa Libertadores da América, não só por ele, também por outros aspectos. Então, por isso, o Cruzeiro tinha que ir forte ao mercado na primeira janela, que é a janela mais recomendável para se atuar firme, né? E aí o Cruzeiro acabou fazendo alguns investimentos importantes. Tem também a questão do CT, da RJ. É um clube de futebol, então aportes vão acontecer, investimentos precisam acontecer para o Cruzeiro andar, seguir em frente. É claro que investir faz parte do processo, né? Hoje, claramente, não é um investimento desenfreado, e o Cruzeiro também não precisa aí de ficar contratando jogadores a qualquer custo, principalmente mais tarimbados. Outra coisa que o Pedro Júnior falou também, por quê? Porque o Cruzeiro já tem esses jogadores, né? O Cruzeiro já tem grandes jogadores, fez esses incrementos importantes. Então, explicação muito boa da parte dele, até fazendo questão de colocar o tempo de quando essas dívidas vão começar a diminuir, né? No caso, no fim do ano que vem. Mas sendo muito sincero, Valo, é ainda melhor, claro, escutar a explicação dele, mas no meu caso, nunca me assustou esse tipo de coisa, porque a gente estava vendo o Cruzeiro fazer movimentos, e é claro que em um balanço financeiro mais recente, a dívida iria aumentar, mas longe de ser um sinal de preocupação, de irresponsabilidade da gestão, nada disso. Investimentos planejados para que o Cruzeiro se torne mais forte como um todo. Com certeza. Dando sequência aqui aos trechos da entrevista, ele falando, eu tentei dar uma apertada nele, ele falando da mudança hoje de pensamento dentro do clube. Vejam só. Assumir isso prático. Quando a gente assumiu, a gente precisava de um elenco mais robusto, mais qualificado, com peças já experimentadas, jogadores mais tarimbados. Então hoje a gente tem um elenco que a gente acha que é um elenco muito, muito forte. A gente confia muito nos jogadores que a gente trouxe. E a partir de agora a gente não precisa mais contratar jogadores tão grandiosos, tão tarimbados, porque a gente já tem isso no elenco. Já tem, eles já estão ali, a gente está muito satisfeito. Então o perfil agora é jovens com potencial de venda, com potencial para dar um rendimento financeiro para o clube, para encaixar nesse sistema que já está muito bem estruturado,
nada nos impede de uma oportunidade de mercado. A oportunidade ela é diferente da prioridade. Sim. Então, a oportunidade a gente pode trazer um jogador mais tarimbado, que está ali num momento difícil, a gente pode trazer. Mas a ideia a partir dessa janela é trazer pouquíssimas peças para a gente dar mais fôlego para esse elenco, que é um elenco que eu vou repetir, que a gente está muito satisfeito com o que eles estão entregando, com os jogadores que a gente tem. Então, essa é uma tendência para essa janela e bem provável para a próxima também, jogadores mais jovens, com potencial de revenda, para dar mais fôlego para esse grupo. E aí, Pedro? É um movimento que já vinha sendo anunciado há algum tempo, né? E eu acho que é interessante também pensar nesse elenco para muito tempo, Valo, no sentido de ter atletas ali que estão numa curva de crescimento, que estão começando agora. Claro que a experiência é importante, é legal você contar com o Cássio, você contar com o Gabigol, com o Fabrício Bruno, né, que estão ali com os 28, 29 pontos. Mas, assim, pensar também, né, e na questão, a gente volta lá no primeiro vídeo, de ser um clube autossustentável. O clube autossustentável é aquele que traz o jogador, ele recebe o ganho técnico, mas que existe a possibilidade de você ter o ganho financeiro. A gente vê várias equipes fazendo isso, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras trouxe o Matias Vinha, ele veio para o Palmeiras, jogou, deu o ganho técnico, foi vendido. O Richard Rios está em vias de ser vendido ao futebol europeu. Entregou para o Palmeiras o ganho técnico e agora ele parte para o ganho financeiro. Acho que o Cruzeiro tem que pensar assim também. É legal demais você contratar o cara ali que tem o hype, que tem a fama, mas é importante também você pensar no atleta mais jovem, e o Jardim uma vez usou aquele termo, né? É necessário ter jogadores ali com fome de conquistar algo na carreira. Porque se você traz o cara ali que ele já é vencedor, nem sempre esse cara vai ter a mentalidade de chegar aqui e falar, não, o que eu conquistei ficou para lá, e aí agora eu quero conquistar mais em um outro time. Às vezes ele chega e fala, vou aqui, vou fazer meu trabalho, mas o que der, deu, porque minha carreira já está consolidada. Então, é um movimento interessante do Cruzeiro. A minha única discordância, talvez, nessa fala, é a confiança muito grande no elenco. Eu acho que talvez possa ser uma forma de não expor os atletas, coisas que já aconteceu tempos atrás. Imagino, principalmente, que seja isso, mas a gente pensar também que o Cruzeiro tem algumas carências ali, mesmo que o objetivo do Cruzeiro seja a classificação à Copa Libertadores. Eu não estou nem falando de briga pelo título, mas acho que o Cruzeiro precisa se qualificar e o elenco tem algumas lacunas. Mas eu acho que é muito mais uma questão ali de liturgia do cargo, Valo, de eu não posso expor os meus jogadores, porque isso acaba também jogando o preço deles para baixo e criando um clima de insatisfação dentro do grupo. Eu também acho que essa fala do Pedro foi bem protocolar, bem típica aí de um dirigente de clube e, enfim, não acho que na prática as coisas vão funcionar assim, né? O Cruzeiro tá aí atrás de reforços e que bom, que tem essa consciência de que mesmo não tendo aí o seu objetivo traçado ser campeão, mas ir a Libertadores de forma direta é algo grande, e isso requer trabalho, né? E o Cruzeiro tem ainda uma boa parte da temporada pela frente, com Brasileirão, com Copa do Brasil. Vai chegar um momento de oscilação que acontece para qualquer um. O Cruzeiro, em algum momento, vai perder aí a sua sequência invicta em jogos oficiais. Então, até para que essa oscilação não seja tão brusca, é importante que incrementos pontuais sejam feitos ao elenco. Mas é interessante ver esse tipo de pensamento do Pedro Júnior, né? Ele aponta que o Cruzeiro consegue formar uma base, uma espinha dorsal tão falada pelo Leonardo Jardim, e aí a partir disso vai começar a pensar de uma maneira diferente. Já tem uma tranquilidade para trazer jogadores visando um retorno financeiro também, o que é importante para esse processo de um Cruzeiro autossustentável, né? Não só jogadores que venham com capacidade de trazer retorno técnico em campo, mas também aos cofres do clube, né? E para isso, jovens acabam sendo mais interessantes, porque tem margem de crescimento e, claro, o mercado valoriza um pouco mais. E eles até se encaixam também mais dentro daquilo que o Jardim pensa, né? De um jogo mais físico, de um jogo mais intenso. Então, saber que o Cruzeiro tem esse perfil alinhado de contratações, não só para essa janela, mas para as próximas, é muito legal.
E aproveitando o gancho aí do Caio Fábio, falando de mercado, a gente traz agora o que o Pedro Júnior falou a respeito do Cruzeiro no mercado. Gabriel Martins foi um nome que surgiu pelo nosso scout. É um trabalho muito bom do nosso departamento de scout, aprovado pelo Mr. Leonardo Jardim, aprovado pela diretoria, e a gente fez uma proposta para o Braga. Você pode falar o valor? Não, o valor a gente não É porque o valor lá é eles falaram subjetivo. que era de 8 mil. De 8, eles queriam 10, mas uma pessoa do Cruzeiro, que não foi você, obviamente, me disse que foi menor que 8. Posso falar que foi menor que 8. Nós fizemos uma proposta por esse atleta diretamente ao Braga, Sim. ao seu presidente, dentro das condições financeiras que a gente tem hoje para fazer esse tipo de contratação, e ela não foi aceita. E tudo tranquilo, normal, é o mercado. O Braga acha que o jogador vale X, a gente acha que vale Y. Então chegamos num acordo e já estamos em busca de outro atleta, já das mesmas características, para a mesma função. Com o Gabi Martins não andou? Não andou. Teve um negócio feito, ou pelo menos iniciado com Medina, zagueiro? O Brian Medina foi um nome que a gente surgiu no nosso scout, mas não chegamos a fazer nenhuma proposta, nenhum contato. Foi um nome que surgiu pelo nosso scout, um nome que nos agrada, mas que ainda estamos observando o atleta mais. A gente precisa de mais detalhes sobre o atleta para a gente, enfim, tentar fazer uma proposta. Então, até o momento, proposta oficial que o Cruzeiro fez só pelo Gabriel Martins? Só pelo Gabriel Martins. Essa é só sondagem? Só sondagem. Ah, legal. Em cima dos nomes ainda, desculpa, Valu, eu tinha. Não, tá em casa. O Vitor Gabriel e o Valentim Gomes, o Cruzeiro ainda tem interesse, estão descartados. O Vitor Gabriel do Internacional, o Valentim Gomes do Vélez. O Valentim está descartado porque a gente fez uma sondagem ao Vélez, uma tentativa do empréstimo do atleta. O Vélez só quer a venda, então o Valentim é descartado hoje no nosso scout. E o Vitor Gabriel é um jogador interessante, um jogador que tem muito mercado, muito potencial, mas que o Inter quer contar com ele na próxima temporada. E aí depende mais do Inter do que do Cruzeiro. Nós temos interesse no Vitor Gabriel, mas como vários clubes também têm, é um jogador que está sendo observado, mas em nenhum momento a gente fez proposta, nada. A gente fez uma consulta ao Inter e o Inter não tem interesse de vender o atleta. Paulo. E aí, Samuca? Então, aquelas informações, né, aqueles nomes aí que a gente trouxe, todas essas conversas aí do Cruzeiro, né? O Vitor Gabriel teve conversa, o Cruzeiro pensando em valores abaixo do que o Inter considerava ser valor interessante. E aí vamos ver, né, o valor, mas o Cruzeiro está em outras frentes aí, com certeza. O que bate a ansiedade em todo mundo, né, em nós também, é para acelerar esse processo aí, acertar essas contratações o mais rápido possível, para que o Cruzeiro possa ficar com esse elenco pronto, né, para só seguir aí a segunda parte da temporada. Boa, é o que a gente espera. E agora, para que todos comentem, a gente vai passar o último trecho, que é onde ele fala exatamente da renovação com o Matheus Pereira. Do Matheus Pereira, o Matheus ainda tem contrato com a gente até meio do ano que vem. Nós já estamos conversando com os seus representantes, a gente vem conversando. A prioridade nossa é de renovação do Matheus Pereira. É um jogador muito identificado com o clube, é um jogador de um profissionalismo exemplar. Então, nós temos como prioridade a renovação do Matheus Pereira. Não é uma negociação fácil, mas a gente já vem conversando com os seus representantes. Por que não é fácil? Não, porque envolve vários fatores, né? Então é um jogador muito, muito valorizado no mercado, é um jogador que tem mercado fora. Então a gente vai fazer dentro das condições do clube, que for melhor para o Cruzeiro e para o Matheus, a gente já está buscando essa renovação. Boa, tá aí então o Pedro Júnior nessa última parte, né? Nesse último trecho, falando o Pedro a respeito da renovação com o Matheus Pereira, como é tratado hoje dentro do clube. É necessário ter muita cautela. Acho que é legal saber que o clube já está ali focado nessas tratativas, né, Valu? A gente sabe que com o contrato dele se encerrando no meio do ano que vem, chega num certo momento, ainda dessa temporada,
que ele passa a ter a possibilidade, por uma regra da FIFA, de assinar um pré-contrato. Então o Cruzeiro quer antecipar esse tipo de situação, né? E aí ele traz um ponto muito interessante, né? Uma visão dali de dentro, que sobre a questão de ser um atleta valorizado fora do Brasil, né? A gente já tinha uma noção de uma valorização nacional, né? Foi um nome muito forte vinculado ao Palmeiras. O Flamengo chegou a tentar o Matheus Pereira também, né? Naquela troca com outros nomes, e é um jogador que ainda tem portas abertas, né? Eu acho, Valu, que o organograma do futebol, assim, ele tá dando uma mudada, porque algumas equipes elas vão precisar de quebrar aquele paradigma de só investir em jogadores fora da Europa ali até os 24 anos. A gente está vendo, por exemplo, o Wolverhampton de olho no John Arias, né, que é um jogador que está super valorizado, e aí tem um perfil que foge dessa questão dos 24 anos, mas o Wolverhampton ele não consegue competir, por exemplo, com o Arsenal por uma jovem promessa, e aí ele acaba olhando para esses jogadores, e o Matheus Pereira provavelmente vai ser um atleta que vai estar visado. Mas eu acho legal o Cruzeiro querer fazer esse tipo de movimento. Acho que o Matheus é um jogador importante. Falei sobre isso aqui ontem, né? O Samuel trouxe a reportagem lá do Central da Toca. O Matheus vai atingir os 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. É o clube mais longevo que o Matheus Pereira defende, né? Ali falando de número de partidas. E acho legal o Cruzeiro já pensar nisso. Eu torço para que seja mais tranquila do que foi em outros momentos, Valu, porque é um jogador que pode ser importante, tem um papel legal ali nesse funcionamento coletivo e que está aqui, já está familiarizado com a ideia de jogo, familiarizado com os companheiros. Em caso de o Matheus Pereira sair, a gente vai ter que ir ao mercado, né, Caio? É um mercado cada vez mais inflacionado para buscar principalmente jogadores com a característica do Matheus Pereira. Foi interessante, Pedro, você ter citado esse aspecto do Arias, né, do interesse do Wolverhampton por ele, porque é um jogador que tem uma idade parecida com a do Matheus Pereira, né? O Matheus está aí com 29 anos, diferença curta, e eu acho que no caso do Matheus, talvez seja mais fácil ele atrair interesse de fora, por exemplo, do futebol inglês, porque ele já se deu bem no futebol inglês, né? Ele tem experiência positiva em uma grande liga. Até por isso o Cruzeiro tem que acelerar ao máximo esse processo. É interessante não deixar virar o ano, chegar em 2026 e ainda existir aí um empecilho ou uma não renovação. Que o Cruzeiro consiga fazer isso, vai dar trabalho, tá evidente, o Pedro Júnior colocou isso de uma forma muito clara, mas ao mesmo tempo o Cruzeiro parece bem empenhado em querer ter o Matheus Pereira por mais tempo, né? Quando o Pedro Júnior fala de prioridade, ele dá um peso para o que o Cruzeiro quer de fato para o Matheus Pereira, da forma que o clube enxerga o Matheus Pereira. E é um peso condizente com a realidade, né? Porque desde que o Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro, é um cara que tem feito muita diferença, que tem se destacado no futebol brasileiro, e a gente sabe que poucos jogadores podem agregar como ele, né? O fato dele estar aqui, dele ser torcedor do Cruzeiro, estar adaptado, estar jogando bem, pesa muito para que o Cruzeiro busque essa renovação. É o clube que não quer gastar de forma desnecessária, né? Então, se já tem o Matheus Pereira, que busque renovar. Não faz sentido você deixar essa situação para a última hora e, de repente, perder o Matheus Pereira para ter que investir uma grana pesada em um jogador para substituir ele, que pode não dar certo. O Matheus claramente é um caminho mais garantido aí para o Cruzeiro seguir tendo um grande meia, um grande camisa 10 por muito tempo. O Valu, eu acho que vai ter que ter um esforço aí das duas partes. Porque hoje o Matheus Pereira, ele tá. O clima para ele na Toca hoje é totalmente diferente do que aquele que ele viveu, né? Então, tá feliz e tudo, mas o Matheus tem um salário importante. Quando o Cruzeiro comprou, ele até replicou ali o contrato que ele tinha no Al Hilal, né? Até a metade do ano que vem. No Brasil, ele disse que não tem interesse de jogar em nenhum outro lugar. Eu não vejo assim também, com sinceridade. Acho que o Matheus joga muita bola, mas eu não vejo ligas de ponta aí com clubes de ponta se interessando pelo Matheus Pereira, não. Por mais que já tenha passado lá, eu acho pouco provável. Vai estar livre.
É difícil imaginar, a não ser que ele volte aí para jogar em clubes parte de baixo da tabela, né? E aqui não estou querendo menosprezar o Matheus Pereira. Agora, quando for uma renovação, né, é, vai ter que ter o entendimento de todo mundo de que, por exemplo, não vejo o Cruzeiro e acho que não tem que ser também, o que é normal numa renovação é aumentos sucessivos de salário, né? Isso aí vai pesar demais. Então, até questão de luvas, de comissão ali, isso vai ter que ser bem conversado, né? O Pedro Júnior ali é na dele, né? Não quis entrar nesses detalhes, mas se as duas partes quiserem mesmo, acho que sai um negócio aí bom para todo mundo. E para o Matheus, que está adaptado, né? Eu vi até o pessoal postando aí negócio de casa, né? Não acho que ele comprou a casa. Então, se basear em comprou, alugou, não sei o quê, para ter uma definição de que fica, não fica, acho que é muito precipitado, Valu.